olá! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre psicoeducação. Você já ouviu falar em psicoeducação? Você sabe o que é? Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas nunca ouviu falar em psicoeducação. Mas hoje a gente vai conversar bastante sobre isso, a gente vai poder te explicar, solucionar suas dúvidas e fazer com que você entenda que existe muita coisa ainda, muita coisa boa, muita coisa ainda que fica assim, às vezes só nas mãos das pessoas que estão mais próximas, né? Ou porque estudaram, ou porque precisam passar por uma intervenção psicológica, uma intervenção médica. Para a grande maioria das pessoas, para a população de um modo geral, tem coisa que não chega, tem coisa que fica muito escondidinho ainda. E uma das intenções aqui do canal, uma das intenções dos nossos vídeos é justamente levar esse conhecimento, disseminar esse conhecimento para todas as pessoas. E eu acho muito importante a gente falar sobre psicoeducação, que eu não vejo muitas pessoas falando sobre esse assunto. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos lá? Que termo estranho, né? Psicoeducação, olha só. Então o que será psicoeducação? Ela é, na verdade, uma intervenção psicoterapêutica que vem sendo cada vez mais utilizado no campo da psicologia. Por que eu digo cada vez mais utilizado no campo da psicologia? Porque, na verdade, a psicoeducação ela vem como técnica básica e fundamental nas terapias cognitivo-comportamental ou nas TCC, que a gente chama, né? TCC, terapia cognitivo-comportamental. Então, para o psicólogo que é desta linha, que segue esta linha de raciocínio, que segue essa orientação teórica, assim como eu, a terapia cognitivo-comportamental, para nós, a psicoeducação já é uma coisa que já vem de base. Então, na nossa primeira sessão com o nosso paciente, ou no nosso primeiro contato de um grupo, de um atendimento em grupo, ou no nosso primeiro contato de um curso, de um treinamento, seja lá o que for, a primeira coisa que nós vamos fazer é usar a psicoeducação. Ou seja, nós vamos ensinar, nós vamos mostrar para o nosso paciente, para o nosso cliente, como aquilo que a gente vai falar naquele dia ou que a gente vai falar no decorrer do período, seja do curso, seja do tratamento, como aquilo funciona, como é que aquele curso vai funcionar, como é que aquele tratamento vai funcionar. E sempre numa linguagem muito simples e clara, levando em consideração o público da gente. Ok? Então, a TCC, por que a TCC ela se preocupa tanto com isso? Porque nós, terapeutas cognitivos comportamentais, entendemos que quanto mais a pessoa entender a respeito daquilo que está acontecendo na mente e no corpo dela, mais ela tem condições de lutar com aquilo, de montar estratégias, porque na terapia cognitivo-comportamental, nos atendimentos cognitivista comportamental, se trabalha muito com estratégias, né? Montamos estratégias e sempre queremos que o nosso paciente, que o nosso cliente, que o nosso aluno esteja ciente de cada passo que vamos dar, ok? Então, por isso a importância da psicoeducação, tá? E a TCC, a terapia cognitivo comportamental, ela é baseada todinha em evidências científicas. Então, nós não usamos técnica nenhuma que não esteja comprovada cientificamente, baseada em evidências. Não basta lá ter um artigo, tem um artigo científico aqui que diz que tal coisa é assim, 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 porque fulano achou ou leu e resolveu escrever um artigo científico. Não importa.
Isso não é para nós o suficiente. Como dizem, né, tem que ser testado e aprovado. Tem que ser testado num grande número de pessoas para que a gente tenha evidências científicas, ok? Então, se a gente trabalha, se a gente dá tanta importância à evidência científica desta forma, é óbvio que a gente vai dar importância também em explicar para o nosso cliente, explicar para o nosso paciente o que é que estamos fazendo com ele ou os próximos passos que vamos dar, como eu falei anteriormente. Então, a psicoeducação também se transformou num objeto de estudo comprovado cientificamente, baseado em evidências. Então, foi comprovado por evidência que a psicoeducação funciona e muito. Algumas pessoas apenas com a psicoeducação já dão passos imensos em direção à sua melhora, em direção a mudanças de comportamento, em direção ao que ela esteja procurando, tá? Vocês vão entender que a gente não usa. Eu aqui agora estou falando mais especificamente a respeito de psicoterapias, terapias em grupo, mais no âmbito da psicologia. Mas vocês vão ver mais adiante que a gente utiliza também em outras áreas, em outros campos. É utilizado em outras áreas, ok? Então, o maior uso, esse é o maior uso da psicoeducação dentro da psicologia, dentro das terapias cognitivo-comportamental. Outros profissionais da psicologia também fazem uso dela, então vem sendo crescente, né? Cada vez mais nós temos estudos, evidências de que a psicoeducação funciona, né? Então, cada vez mais outros psicólogos de outras linhas que não da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, da psicanálise, né? De outras terapias aí que a gente chama de terapias psicodinâmicas, né? É, esses profissionais cada vez mais vêm também se utilizando da psicoeducação porque ela traz um benefício para qualquer área de atuação da gente, ok? E eu trabalho muito nesse sentido, eu acredito, eu sou uma entusiasta disso, né? De que quanto mais psicoeducado nós estivermos, mais vai estar aberto o nosso caminho para o autoconhecimento. Eu acredito que a psicoeducação, ela é um caminho para o autoconhecimento. A psicoeducação, ela vem para ficar e ela vem para crescer. Ela vem para nos ajudar, ok? Então, cientificamente comprovado que ela funciona, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho, né? Um pouquinho mais claramente sobre como a gente faz isso. Então, assim, a psicoeducação, na verdade, ela é um meio, ela é a maneira pelo qual eu vou explicar para o meu paciente, né? Ou para o meu aluno, como eu disse anteriormente, ou para o responsável dele, como uma determinada condição psicológica ou orgânica acontece na mente ou no corpo dele, tá bom? Então, quando a pessoa chega pra gente, a pessoa nunca vai ficar sem saber o que é que está acontecendo. Até mesmo nos próprios vídeos que a gente faz, ou numa live que a gente faz, a gente está sempre levando a psicoeducação como uma coisa, como uma ferramenta muito importante nesse processo de autoconhecimento. Então, através de uma linguagem simples, como eu falei anteriormente, a gente tenta fazer, e 99% das vezes a gente consegue, fazer com que aquele adulto ou aquela criança consiga entender o mecanismo do funcionamento dessa condição dela. Ela consiga se entender, ela consiga entender o que é que está acontecendo dentro da mente dela, ou dentro do corpo dela, fisicamente ou apenas psicologicamente, mas
de uma forma global. De uma forma global. Então ela entende, por exemplo, se ela toma remédio, ela vai entender como é que aquele remédio vai agir ali no cérebro dela, como é que aquele remédio vai deixá-la mais calma, ou como aquele remédio vai diminuir a sua ansiedade. Então a gente explica tudo o que vai acontecer, entendeu? Tudo o que está acontecendo ali, a gente vai explicar. Quando eu falo condição psicológica, né? Então, assim, qual a condição psicológica? A gente vai explicar sobre a condição psicológica dessa pessoa. De que condição psicológica eu estou falando? Eu estou falando de um diagnóstico, né? Mas sempre só de um diagnóstico? Não, porque nem todo mundo que procura um psicólogo ou procura um médico tem um diagnóstico, ou um assistente social, porque assistente social também usa, professores também usam psicoeducação, então é muito amplo. Mas nós viemos hoje aqui, como eu disse, falar um pouquinho mais a respeito do uso na psicologia, ok? Então eu estou falando de um diagnóstico, eu estou falando de uma crença, de um comportamento, de uma situação que a pessoa esteja vivendo e que precisa de um entendimento para que ela possa ou enfrentar, ou melhorar, ou modificar tudo aquilo, ou apenas aceitar, tá bom? Então, lembrando, então nem sempre tem um diagnóstico, mas se tiver, nós vamos falar a respeito desse diagnóstico. E se não tiver, nós vamos analisar ali o que é que está trazendo o desconforto emocional para aquela pessoa e nós vamos trabalhar aquilo com ela, explicar aquilo para que ela fique bastante confortável e comece a dar uma respirada, né? Sabe aquela coisa de respirar para poder tomar aquele fôlego para poder subir? É exatamente isso, né? Então aqui onde eu disse para melhorar ou modificar, né, alguma coisa na pessoa, estamos falando também dos tratamentos possíveis, tá? A psicoeducação, ela vai explicar como que o tratamento funciona, como que o tratamento vai acontecer. Ela vai explicar qual a participação da pessoa nesse tratamento, né? E todos os detalhes possíveis que vão envolver esse tratamento. Porque tem-se uma ideia de que você vai chegar, por exemplo, num psicólogo e você vai falar de como você está se sentindo e você vai ficar ali, né? E na semana seguinte você fala de novo e na outra você fala de novo e meio que você não está sabendo o que está acontecendo. E a coisa vai rolando, e às vezes você não sabe nem se você está se sentindo melhor ou não, a coisa vai rolando. A psicoeducação é muito importante, porque desde o primeiro dia a gente vai dizendo, olha, estamos indo por esse caminho, queremos chegar aqui, e na semana seguinte nós falamos, estamos aqui, lembra, expliquei para você que iríamos chegar aqui, e na próxima gostaria de estar na outra. Então assim, a gente vai, né, dando esses passos, e a gente vai mostrando o que é que está acontecendo ali. Então, detalhes a respeito do tratamento, detalhes a respeito da técnica utilizada. Então, se eu dou lá para o paciente um exercício para ele fazer, eu vou explicar exatamente para ele, às vezes não explico antes, mas explico depois, né? Explicamos depois. O que aquele exercício vai levar para ele, né? Onde aquele exercício pretende chegar, o que pretende acionar dentro dele. Às vezes a gente não pode falar antes porque a gente acaba com uma expectativa, com uma coisa que está ali. Então, se a gente falar, a gente estraga tudo. Mas na semana seguinte, com certeza a gente vai falar. Tá? Aqui vocês podem estar pensando também em questões, por exemplo, médica, né? Eu acho importante até a gente falar aqui, porque a psicoeducação deveria estar em todos os consultórios médicos também, porque muitas vezes a pessoa chega lá, né, ela não tem acesso, às vezes nem ao diagnóstico, às vezes ela não tem acesso, né, nem ao médico, quanto mais ao diagnóstico, mas em falando de medicina, tem lei, né, o diagnóstico é um direito
do paciente. Então, às vezes, o médico fala ali de uma forma, num linguajar que ninguém vai entender. Ah, você tem isso, e você vai tomar isso, isso e isso. Né? E a pessoa fica completamente rendida ali naquela situação de não ter entendido o que o médico falou, de não saber do que se trata, de tomar um remédio que ela nem imagina como é que vai ser a ação desse remédio dentro dela, então ela não sabe o que ela tem que esperar desse remédio. Por exemplo, quando a gente está falando de antidepressivos, por exemplo, é super importante que se faça psicoeducação. E eu recebo pessoas todos os dias que foram ao médico, que receberam a medicação e que não receberam a informação. A informação principal que tem, que um remédio, vamos falar especificamente, por exemplo, de um remédio que funciona por impregnação, ou seja, um remédio que demora para fazer efeito, que é muito comum em psiquiatria, por exemplo, os antidepressivos. Eles levam em torno de 15 dias para começar a fazer efeito. Muitos médicos não falam. Chega no quinto, sexto dia, a pessoa acha que não aconteceu nada, que não melhorou, ela para de tomar. Estragou todo o tratamento. Segundo ponto, efeito rebote. Praticamente médico nenhum explica para as pessoas que ao estar fazendo um tratamento medicamentoso contra a depressão, ansiedade, seja lá o que for, com esses medicamentos que funcionam por impregnação, não pode interromper bruscamente. Está escrito na receita? Sim. Na receita não, desculpa, na bula? Sim, está escrito na bula. Mas, é todo mundo que vai lá e lê? E se for ler, será que entende o que está escrito ali? Eu já vi pessoas indo para internação por conta de efeito rebote. Então, para mim, são duas informações que deveriam ser as primeiras informações. Não faz efeito antes de 15 dias e não pode parar de qualquer jeito. Você pode ter um efeito rebote, ou seja, você pode ter um efeito o contrário, pior, que pode te levar até uma internação. É terrível, com sintomas físicos, vômitos, dores de cabeça, tontura, coisas horríveis podem acontecer. E as pessoas não têm esse tipo de informação, a grande maioria não tem. Aí vem para o consultório, quando a pessoa tem acesso ao consultório de psicologia, ela vem para o consultório de psicologia e aí sim ela tem essa informação, né, de nós psicólogos. Pelo menos deveria ter de todos, né? Então, isso é psicoeducação. Então, deveria estar em todos os consultórios médicos também, porque a psicoeducação, ela fala a respeito de condições psicológicas e orgânicas. Então, devia estar na cabeça de todo médico também. Né? Parece que temos uma luz no fim do túnel, a coisa vem crescendo, como os estudos vêm crescendo, como tudo vem crescendo nessa área, é natural que isso vá se tornando cada vez mais popular. E eu espero realmente, eu sou otimista, eu acredito que daqui a um tempo isso vai fazer realmente parte, né? Mas enquanto não faz, é importante que você saiba disso. Então é importante que você fique atento a isso e busque informação, busque com a gente, né? Agora já sabe esse nome, psicoeducação, que você dê um Google lá, que você procure, que você se informe, tá bom? Conte para outras pessoas também. Então vamos lembrar, a psicoeducação é um caminho para o autoconhecimento, tá bom? E o resultado da psicoeducação é simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Porque eu não coloco o meu paciente, meu aluno, né? Vocês já entenderam tudo isso? Ou o cuidador, ou o familiar. Eu não coloco ele, essa pessoa envolvida, como um mero espectador daquilo que está acontecendo com ele. Eu não coloco ele nessa condição. Eu coloco ele como o protagonista. Ele não é coadjuvante, ele não é espectador, ele não é coadjuvante. Ele é o protagonista dessa história. Então, ele precisa participar ativamente. Ele precisa dizer para mim, olha, Yara, não estou gostando dessa técnica. Isso não está funcionando para mim. Eu acho que a gente não atingiu o objetivo. Ou então ele precisa dizer para o médico, olha, esse remédio não está legal. Já passaram os 15 dias, ó, eu não estou me sentindo bem. Entendeu?
Então, isso muda a vida das pessoas, isso vai fazer a diferença, vai determinar muitas vezes o futuro dessas pessoas, de quem cuida, né? Uma mãe, um pai, ou então o responsável ali por um idoso, ou por um adulto mesmo que não esteja em condição. Então você já deve ter entendido com tudo isso que eu falei aqui, que a psicoeducação ela vai se utilizar de várias teorias, tanto na área da educação, quanto nas áreas da medicina, da psicologia, da filosofia, e quantas mais forem necessárias para que a gente é, é, possa levar essa informação para o nosso paciente, cliente, né? Para que a pessoa possa ser bem informada, para que ela possa ter o melhor entendimento possível. E o profissional que está fazendo isso, ele tem que ter a habilidade de levar isso numa linguagem muito simples. Não adianta falar medicologuês, não adianta falar psicologuês, falar bonito, não adianta. Tem que falar simples, independente de quem está na tua frente. Independente se é um doutor, um PhD em matemática, um PhD em matemática provavelmente não vai entender nada do psicologuês. Então eu tenho que falar simples com esse doutor. E tenho que falar simples com a pessoa simples também. Entenderam? E pode parecer que não, mas a psicoeducação é um modelo muito complexo. Eu mesma, quando comecei lá atrás da psicoeducação, achava que era só uma coisinha. Ah, eu vou falar sobre as emoções, sobre o que está ali acontecendo com a pessoa e pronto. Não, é muito complexo, né? Envolve várias áreas de atuação, muitas áreas de atuação. Mas aqui, para o nosso trabalho, o que vale entender, né, que precisamos mais, é, em primeiro lugar, ter acesso a um diagnóstico. Então, isso é fundamental e faz parte do processo de psicoeducação. Então, ter um diagnóstico. Se tiver, não é todo mundo que tem um diagnóstico, né? Segundo lugar, ter direito de saber como é que isso funciona dentro de mim. Como é que isso funciona na minha cabeça, como é que isso funciona no meu corpo. Ah, TDAH. Ah, a criança é TDAH. Transtorno do déficit da atenção e da hiperatividade. Tá, que diagnóstico lindo, todo mundo fala. Ah, meu filho é TDAH, né? Mas o que é isso? Como é que isso funciona? Quais são os remédios que eu posso dar? Como esses remédios agem? Quais são as terapias que devem ser feitas? Como a terapia age no TDAH? Na educação, o que o professor pode fazer? Quais são as intervenções que esse professor pode usar? E o coordenador lá da escola, quais são as intervenções que ele pode fazer? E o psicopedagogo, tá vendo quanta coisa envolve, né? Então, primeiro o diagnóstico, segundo ter saber como é que isso funciona, e em terceiro lugar ter acesso a tratamentos que estejam baseados em técnicas cientificamente comprovadas. Agora a gente está vivendo um momento aí bastante polêmico, a questão das vacinas, nessa época de pandemia, né? Estamos gravando esse vídeo aqui em 2021, então assim, bem complicado, né? Então não adianta vir com achismos. Tem que ter evidência científica. E para ter evidência científica, demora, porque tem que ser em muita gente. Por isso que a vacina tardou, apesar de ser recorde de tempo na história da humanidade, né? É recorde. Essa vacina foi desenvolvida de modo recorde, tanto é que nem se sabe ainda, né, se ela vai precisar ser anual, se vai ser como a da gripe, que é anual, ou se ela vai ser só uma vez na vida, como é da febre amarela, por exemplo. A da febre amarela, por exemplo, vamos falar um pouquinho das evidências. Por muitos e muitos anos, achava-se que a vacina da febre amarela deveria ser tomada a cada 10 anos. Hoje já se sabe que uma única dose na vida resolve o problema. Demorou, porque precisou passar muitos anos, precisou ter muita evidência científica, precisou pesquisar muito, precisou olhar a reação de muita gente para poder saber. Então, não é diferente com outros tratamentos, não é diferente com o seu psicólogo, não é diferente com a gente. Então, não é porque é psicólogo
que vai falar qualquer coisa ali. Não, a gente não pode falar qualquer coisa. Nem num curso, nem num treinamento, nem na psicoterapia, nem numa terapia em grupo. Não posso falar qualquer coisa. Eu tenho que falar coisas que são baseadas, né, em teorias que foram descritas através de comprovação de evidências científicas. Entenderam? E por fim, não menos importante, né? O meu outro direito é saber, que está incluído ali na psicoeducação, é saber se esse tratamento funciona, quais os benefícios ele vai me trazer, o que pode acontecer, efeitos colaterais, estou falando mais de remédio, né? Efeitos colaterais. Eu tenho que ser super clara e explicar que para algumas pessoas pode não funcionar. Quando estamos falando de treinamentos psicológicos, de técnicas psicoterápicas, de técnicas de terapias, temos que deixar bem claro que depende muito da pessoa, se a pessoa vai fazer o que a gente está propondo ou não, porque também não tem mágica, mas a pessoa tem o direito de saber tudo isso, ela deve saber tudo isso, porque daí ela vai fazer uma escolha. Aí ela vai escolher, aí ela vai ver se ela vai realmente fazer, ou se ela vai querer ter uma postura mais passiva, ficar ali só escutando, né? Mas isso tudo entra dentro da psicoeducação. Então, um termo diferente, né? Mas que muito utilizado por nós, né? E outra coisa que a gente deve fazer, né? Quando está fazendo a psicoeducação, dizer para a pessoa que está fazendo psicoeducação, porque eu já vi vários colegas, né, que estão ali fazendo a psicoeducação, estão explicando, né, na primeira sessão como é que funciona e tal, mas não estão falando que aquilo é psicoeducação. Então tem que falar, olha, isto que eu estou fazendo com você ou com vocês, isto é psicoeducação. Eu acho que aí ficaria mais legal, mais fácil das pessoas entenderem, né? Aí vocês podem até me dizer assim, mas pô, mas como assim ter direito a acesso ao diagnóstico? Mas não é isso que fazem, né? Os médicos, os psicólogos, eles não dão diagnóstico, como eu falei anteriormente, nem sempre, né? Aí existem ainda alguns profissionais, principalmente eu falei que a gente ia se focar aqui nas áreas psicológicas. Então, principalmente no ramo psicológico, então na psiquiatria, na psicologia, ainda tem muitos profissionais que por ideologia ou por descaso mesmo, ainda não falam a respeito do diagnóstico. O mais comum é por ser por ideologia e até mesmo por tabu ou preconceito próprio profissional. Às vezes o profissional fala assim, mas às vezes não é nem por mal. Às vezes o profissional fala, eu não quero rotular. Eu não quero rotular. Então o profissional ele tem muito medo de rotular, de dizer, olha, esquizofrenia, olha, é autismo, olha, é isso, ou é aquilo, ou não é nada, é nada não, ou não é definido, né? Não tem exatamente um diagnóstico, são mais questões de ordem mais só do funcionamento aí das emoções, questões mais comportamentais e tal. Então ainda tem gente que acha que não vamos rotular, então não vamos falar, né? Então a doença mental ainda há muito preconceito. O que é muito comum, por exemplo, no consultório, uma pessoa chegar com esquizofrenia e a própria pessoa não saber sobre a condição, porque não falaram para ela. Então muita gente chega falando, eu sou bipolar, já tive diagnóstico de bipolaridade. O meu médico fala que eu sou depressivo. Quantas vezes eu peguei esquizofrênico dizendo para mim que era depressivo. Aí você vai ligar para o médico, mas fala, não, tem um diagnóstico aqui de esquizofrenia e tal, mas a gente não quer rotular, e é melhor, a família também achou melhor. E o que eu falei anteriormente? Que nós somos protagonistas da nossa história, nós não somos coadjuvantes. Somos protagonistas. Por mais que eu não esteja, por exemplo, uma pessoa com esquizofrenia num momento de crise, num momento de surto, por mais que ela não esteja dentro dela, que ela não esteja sabendo o que está acontecendo, ela tem o direito de saber. Ela precisa saber. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tá? E algumas pessoas, até por conta do preconceito, coitados, às vezes chegam e tentam disfarçar, até sabem o diagnóstico, mas tentam disfarçar e falar que é uma outra coisa.
né? Mas a grande maioria é por falta de informação mesmo. E ter o diagnóstico é libertador. Qualquer diagnóstico é libertador. Você precisa saber quem é o seu inimigo. Você precisa, se você não sabe seu inimigo, como é que você cria estratégias para atacar seu inimigo? Para enfrentar o seu inimigo? Como é que você cria? Como é que um estrategista, um grande, né, um grande político estrategista, sei lá, vai entrar em guerra com outro país? Como é que ele vai fazer se ele não conhece cada fronte, se ele não conhece as fronteiras, se ele não conhece cada fronteira, cada pedacinho, como que é a característica do outro país, como é que os caras fazem, como é que é o exército do outro? Se ele não sabe, como é que ele faz? Então, quando estamos falando de psicologia, de problemas emocionais, de problemas psiquiátricos, é tão importante quanto. Então, saber um diagnóstico e saber como é que isso funciona dentro de mim, vou repetir, é um caminho para o autoconhecimento. Quando você nomeia, você ganha força sobre aquilo que você nomeou. Você ganha vantagem sobre aquilo que você nomeou, porque você é capaz de se organizar. Você é capaz de se organizar. Então, como eu disse anteriormente, a gente está aqui falando, a gente está falando de, muito especificamente, da área psi, né? Da questão do atendimento psicológico, das coisas que acontecem no consultório psicológico. Mas vamos relembrar, psicoeducação é muito amplo e pode ser utilizado em várias áreas. Então, quando um médico dá um diagnóstico de câncer a um paciente, ele precisa psicoeducar esse paciente. Ele precisa mostrar para esse paciente como ele vai enfrentar isso, quais são as etapas do tratamento, o que esse paciente vai sentir, quais são as coisas que ele precisa buscar para ele se sentir melhor. Por exemplo, olha, vai dar uma baqueada emocional em você, então é importante que você busque um psicólogo. Olha, você vai sentir enjoo nas quimioterapias. Olha, vai acontecer isso, isso, isso. Então, isso é psicoeducação. Um assistente social, uma educadora, né? Então, lá, a coordenadora pedagógica de uma escola, ela faz esse trabalho psicoeducacional. O assistente social faz esse trabalho, o médico faz, o psicólogo faz. Então, se vocês, mas para mim, se vocês lembrarem, assim, psicoeducação é o caminho para o autoconhecimento, para mim já está ótimo. Que é conhecer como é que as coisas funcionam aqui e aqui, no meu corpo e na minha mente. Se vocês entenderem que psicoeducação é o processo que me leva a esse entendimento e que vai ser passado para mim através de um profissional de alguma dessas áreas, eu já estou feliz. Tá bom? Espero ter ajudado a vocês a entenderem um pouquinho mais sobre esse mundo psi que a gente vive aqui no nosso canal, também no Instagram, no @iaraponce.psicóloga e no Facebook também, iaraponce.psicóloga. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais com a gente, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.